Olá, meu nome é Ícaro Pita e juntamente com Iné Evervu apresentaremos sobre estatística multivariada. Todo mundo já ouviu falar de estatística. Dados estatísticos previram isso ou essa análise estatística nos mostrou tal informação? A estatística faz parte do método científico e está presente em todas as ciências de alguma forma. Mas afinal, o que é estatística? A estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Durante nosso dia a dia, tomamos várias decisões, muitas vezes sem nem perceber. Diversas vezes, as decisões são feitas com base na intuição e por isso não identificamos quais fatores nos levaram àquela decisão. Mas uma coisa é certa, na maioria das vezes, essas decisões são tomadas baseadas em um grande número de fatores. Além disso, nem todos os fatores pesam igualmente na hora de uma escolha. Enquanto algumas coisas são muito importantes e influenciam bastante na tomada de decisões, outras são meros detalhes que influenciam pouco. Quando olhamos o mundo à nossa volta, percebemos que todos os acontecimentos envolvem um grande número de variáveis. Um dos papéis da ciência é de estabelecer relações e encontrar ou propor leis explicativas, e para fazer isso, o cientista precisa entender e manipular as variáveis consideradas mais significativas para aquele fenômeno. A metodologia científica normalmente pede por uma análise estatística das informações. Geralmente, questões muito complexas podem ser simplificadas e divididas em partes menores que podem ser analisadas individualmente. Isso resultou no desenvolvimento do campo da estatística conhecida como estatística univariada. Entretanto, na análise de fenômenos que dependem de muitas variáveis, a estatística univariada só pode ser utilizada quando as variáveis forem independentes entre si, o que ocorre em casos muito específicos. Normalmente, essas variáveis fazem parte de um conjunto interdependente, então não é suficiente conhecer informações estatísticas isoladas. Nesses casos, é necessário entender a totalidade de informações daquele fenômeno para analisá-lo corretamente. Cada vez somos mais capazes de obter informações dos fenômenos analisados, e com isso, essa grande massa de dados deve ser processada antes de ser transformada em conhecimento. Por conta disso, cada vez mais precisamos de ferramentas que consigam analisar o conjunto de forma mais precisa do que aquelas presentes na estatística univariada. Aí entra a análise multivariada, que corresponde a um grande número de métodos e técnicas que utilizam simultaneamente todas as variações na interpretação teórica do conjunto de dados obtidos. De acordo com Manley e Alberto, o objetivo da análise multivariada é considerar várias variáveis relacionadas entre si simultaneamente, sendo todas elas consideradas igualmente importantes, pelo menos em um primeiro momento. Temos diversos exemplos de métodos de estatística multivariada, como por exemplo a análise discriminante, que é uma técnica da estatística multivariada utilizada para discriminar e classificar objetos. É uma técnica da estatística multivariada que estuda a separação de objetos de uma população em duas ou mais classes. A discriminação ou separação é a primeira etapa, sendo a parte exploratória da análise e consiste em se procurar características capazes de serem utilizadas para alocar objetos em diferentes grupos previamente definidos. Consiste em obter funções matemáticas capazes de classificar um indivíduo X em uma de várias populações Y, com base em medidas de um número P de características, buscando minimizar a probabilidade de má classificação, isto é, a probabilidade de classificar erroneamente um indivíduo em uma população Y quando realmente pertence à população J. Temos também a análise de agrupamento, ou cluster. O termo é usado para descrever diversas técnicas numéricas cujo propósito fundamental é classificar os valores de uma matriz de dados sob estudo em grupos discretos. A técnica classificatória multivariada pode ser utilizada quando se deseja explorar as similaridades entre casos, indivíduos ou objetos, modo Q, ou entre variáveis, modo R, definindo-os em grupos. Procura-se por agrupamentos homogêneos de itens representados por pontos num espaço n-dimensional em um número conveniente de grupos, relacionando-os através de coeficientes de similaridade ou de correspondência. Cluster é uma classificação hierárquica e vai formando grupos cada vez maiores. Outro exemplo é a análise de correspondentes múltiplos, que permite descrever uma tabela binária
onde as linhas desta tabela são observações ou indivíduos, e as colunas são as diferentes categorias de variáveis nominais, P, 2 representando as respostas dos indivíduos às diversas perguntas. A base dessa análise é a análise de correspondentes, AC, baseada na tabela de contingência de dados qualitativos. Para sua aplicação, é pressuposto a operação sobre uma matriz disjunta total. Nessa matriz Z, NP, cada linha representa uma observação e cada coluna uma categoria em análise, como descrito anteriormente. E cada elemento dela pode assumir somente os valores 0 ou 1. Esta técnica tem recebido grande atenção nos últimos anos pela facilidade de tratamento de variáveis nominais, além de possibilitar outras formas de manipulação e interpretação destas. Por fim, temos a análise dos componentes principais. É usada para reduzir o número de variáveis que precisam ser consideradas para um pequeno número de índices, chamados de componentes principais. Pode ocorrer que 2 ou 3 componentes principais forneçam um bom resumo de todas as variáveis originais. Agora passo a palavra para a Inaê, que nos mostrará um exemplo prático da análise multivariada. Olá, pessoal! Eu vou mostrar para vocês então como realizar um tipo de análise multivariada no R. Bom, para isso, eu criei alguns dados fictícios e eu vou apresentar eles para vocês agora. Um belo dia você decidiu estudar fadas. Você ficou curioso porque você percebeu que o tamanho das asas das fadas eram diferente em fadas de diferentes lugares. Nós temos aqui fadas do vale, da floresta e do rio. Então você vai conversar com a comunidade das fadas e elas te explicaram que o tamanho das asas era influenciado por essas 4 variáveis. Essas 4 variáveis estão representadas aqui. A incidência solar ela está representada em uma escala de 0 a 1. A disponibilidade de pó mágico aqui está representada em gramas. A disponibilidade de cogumelos diário em unidades e o tempo de colheita de flores em horas semanais. Você então conseguiu esses dados com a comunidade das fadas e você colocou eles em uma tabela. Cada coluna representa uma variável e cada linha representa um indivíduo. Olhando esses dados, então, você decidiu verificar se as 4 variáveis influenciavam igualmente no tamanho das asas ou se tinha uma que influenciava mais e uma que influenciava menos. Para realizar esse tipo de análise, nós vamos utilizar a análise de componentes principais, ou PCA. Bom, antes de tudo eu preciso avisar que nós vamos usar um pacote aqui, certo? É o Factor Extra. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, é passar esses dados aqui para o R, né? Nós vamos importar os dados. Nós vamos utilizar esse comando. Em segundo lugar, então, nós vamos criar um objeto que eu vou aqui chamar de dados, e ele vai conter, de fato, o arquivo que eu quero importar para o R. Pronto, agora que eu importei esses dados para o R, eu consigo visualizar eles aqui. Aqui vocês podem ver que veio a tabela inteira, né, tanto os dados categóricos quanto os dados quantitativos. Mas para realizar essa análise, no primeiro momento, eu não vou querer utilizar esses dados categóricos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro objeto, que eu vou chamar aqui de dados ativo, e esse objeto vai conter da linha 1 a 30, então todas as linhas, mas apenas da coluna 2 a 5. Então eu vou tirar aquela primeira coluna, e aí para a gente visualizar ele fica assim, sem aqueles dados categóricos. Agora, se a gente analisar essa tabela, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Cada uma dessas informações aqui está representada em uma unidade diferente. A gente não consegue trabalhar assim, porque senão ia sair tudo muito esquisito, né? Por exemplo, aqui na colheita de flores nós temos horas semanais e aqui uma escala de 0 a 1 não ia dar certo. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa para esses dados ficarem padronizados. Para fazer isso, a gente teria que pegar cada um desses dados, diminuir pela média deles e dividir pelo desvio padrão. Para isso, a gente vai criar um outro objeto que eu vou chamar aqui de dados padronizado, e eu vou utilizar o comando scale, certo? Com isso, ele vai colocar todos os meus dados na mesma escala, e os dados vão ficar assim, então. Sim, um tanto de número esquisito, mas o R vai analisar isso pra gente. Agora que os nossos dados já estão padronizados, a gente pode, de fato, fazer a PCA. Para isso, a gente vai criar um outro objeto, que eu vou chamar aqui de res.pca, que seria o resultado da PCA, ok? E eu vou utilizar o comando prcomp. Então, colocando esse comando, e agora eu vou chamar o objeto para a gente ver qual que foi o resultado. Normalmente, o número de eixos, que é isso que a gente está vendo aqui, PC1, PC2, PC3 e PC4, vai ser o mesmo número das variáveis, certo? Então, nós temos 4 variáveis e, portanto, temos 4 eixos. Mas, normalmente, como o Ícaro já explicou para a gente, nós vamos utilizar somente o eixo 1 e o eixo 2, porque eles já vão ser suficientes para explicar uma boa parte da variação.
Então, a gente não vai precisar utilizar os outros eixos. Se a gente analisar aqui esse primeiro eixo, a gente consegue ver que a incidência solar e a colheita de flores são os maiores números e eles estão bem próximos uns dos outros. Então, essas vão ser as variáveis mais representativas do eixo 1. E se a gente olha aqui no eixo 2, a gente pode ver que o pó mágico é o número que mais se destaca aqui, né? Ele é o mais alto. Então, ele vai ser a variável representativa aqui do eixo 2. Então, o que isso significa, né? Quanto da variação é realmente explicada por isso? Bom, para isso, a gente vai usar este comando e a gente vai conseguir aqui os autovalores. Os autovalores, eles mostram quanto da variância é explicada por aquele eixo, certo? Então, aqui a gente consegue ver os autovalores, a gente vê que o eixo 1 tem o maior valor, então ele é o que mais explica. Mas aqui a gente consegue ver esses números em porcentagem, que é mais fácil da gente entender. A gente pode ver que o eixo 1 sozinho ele já explica 60% da variação que ocorre no tamanho das asas. O eixo 2, 25%, o eixo 3, 13% e o eixo 4, 0,64%. Aqui a gente consegue ver essa porcentagem cumulativa, certo? Então, o eixo 1 e o eixo 2 juntos, eles explicam 86% da variação. E 86% já é um número bem alto. Então, a gente não precisa utilizar o eixo 3 e o eixo 4. Mas esse comando aqui, que a gente acabou de utilizar, ele vem com esse pacote Facto Extra. Se você não quiser instalar esse pacote, você também pode usar esse comando Summary. E aí você vai também conseguir os valores em porcentagem, mas você não vai conseguir os autovalores. Então, dependendo do que você quiser analisar, talvez isso aqui já seja suficiente para você ou talvez não. Então, fica a seu critério. Mas a gente vai colocar isso em gráficos, certo? Então, com esse Facto Extra, que é o pacote, nós vamos ter 3 gráficos principais. Os gráficos das variáveis, os dos indivíduos e o gráfico que vai juntar esses dois, que é o biplot. O primeiro de todos é o gráfico das variáveis. A gente consegue ver aqui nesse gráfico que ele vai representar o eixo 1 no eixo x e o eixo 2 no eixo y. Então, quanto mais para a direita essas variáveis estiverem, mais elas são representativas do eixo 1. E quanto mais para cima elas estiverem, mais elas são representativas do eixo 2. A gente já viu aqui quando a gente estava analisando o resultado da PCA, certo? Isso é o que basicamente esse gráfico mostra para a gente. O segundo gráfico é o gráfico dos indivíduos. Esse é um gráfico meio complicado, porque na verdade ele só mostra os pontos, né? Mostra onde estão cada um dos indivíduos no gráfico. Mas a gente não consegue ver muita coisa com ele simplesmente assim. Então o que a gente vai fazer é juntar esses dois gráficos em um só. Para ficar mais interessante, nós vamos adicionar a nossa variável categórica, que são as fadas do vale, da floresta e do rio. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos criar um novo objeto que eu vou chamar aqui de var.cat, né, que seria a variável categórica. Eu vou utilizar esse comando aqui para poder mostrar para o R que é uma variável categórica. Pronto, criei esse objeto. Agora eu vou utilizar a função de byplot, vou utilizar esse objeto como meus dados. Esse argumento vai colocar a variável categórica dentro do nosso gráfico e aqui é para poder mostrar os limites do eixo x. Nós vamos ter esse gráfico, certo? E o que esse gráfico vai mostrar para a gente? Bom, basicamente o que os outros gráficos já mostraram, mais as variáveis categóricas, né? A gente consegue ver aqui que as fadas da floresta, elas realmente ficaram mais afastadas em relação às outras fadas. E se a gente for lá nos nossos dados padronizados e realmente parar para analisar a tabela, a gente consegue ver que as fadas da floresta realmente têm os números mais discrepantes em relação às outras fadas. Então, esse gráfico representa isso muito bem. E outra coisa interessante é que as fadas do rio e do vale aqui ficaram bem misturadas, né? Então mostra que elas têm características semelhantes, né? E a gente consegue ver, né? Uma coisa que a gente também já viu no outro gráfico, que os cogumelos não tiveram muita influência em relação ao tamanho das asas das fadas. Então é basicamente isso que esse gráfico e essa tabela mostram pra gente, né? Essas são as informações que a gente poderia mostrar no final para poder apresentar a nossa pesquisa sobre as fadas. E então é basicamente isso. Então, agora que a gente conseguiu ver, né, o resultado de uma PCA, fica mais fácil entender a importância desse tipo de análise. É claro que esse foi só um exemplo inventado para ficar mais didático, mas na realidade mesmo, né, você consegue entender quais variáveis realmente estão influenciando ou quais influenciam menos aquele objeto, fenômeno, o que quer que seja que você estiver estudando. Né? E isso é muito importante, vai trazer diversas implicações para o seu trabalho e pode até mesmo mudar a interpretação dos seus dados.